Estimados alunos, nesta aula virtual que nós teremos dentro da nossa disciplina de liturgia, veremos um pouco da questão antropológica para compreendermos também a liturgia em nosso dia a dia. E no vídeo que vocês irão agora assistir, se perceberá 3 aspectos fundamentais da cultura, que faz parte então também da antropologia. Esses 3 aspectos são o simbólico, o como intervimos no mundo e também o valorativo. Portanto, convido vocês agora a assistirem este vídeo e em seguida iremos propor a atividade a ser desenvolvida. O seu Carlos era bem engraçado. Ele foi porteiro Ele é o desde servente que eu mais cheguei na antigo aqui da até a escola. oitava E a série. Ano que vem ele se bibliotecária de lá tinha aposenta e estão 90 anos. pensando no Professora plano Maria para era a a vida dele. mais brava de todas. Ela teve um bebê. Depois da licença, ela tinha um pouquinho de chance. Diretor de Nunca mais vi seu Carlos. Acho que ele já se aposentou. Olá pessoal, me chamo Dante Diniz Bessa, autor do módulo Homem, Pensamento e Cultura, abordagem filosófica e antropológica do profissionário. O módulo Homem, Pensamento e Cultura trata fundamentalmente de como nos tornamos humanos, isto é, como viemos a ser isso que somos hoje e como podemos nos tornar diferentes ainda durante a nossa vida. Essa transformação do homem se faz fundamentalmente pela cultura. Cultura que é a relação que nós estabelecemos com a natureza, com a nossa própria natureza, e com essa relação nos transformamos a nós mesmos. A cultura tem 3 aspectos fundamentais que estão colocados ao longo do módulo. São eles as relações simbólicas, isto é, o modo como nós significamos o mundo e a nós mesmos através da linguagem, o modo como nós intervimos nas coisas materiais do mundo através tanto do trabalho material como do trabalho intelectual, e a questão valorativa, isto é, como é que nós chegamos a dizer que alguma coisa é importante ou não é. Imaginava que existia tantas pessoas surdas, né? Tanto que eu vim aqui nessa escola e nem me passava assim pela cabeça que era uma escola, né, destinada a esse tipo de pessoas. No começo é bem difícil, mas depois, com o passar dos dias, você vai aprendendo a língua de sinais, você procura se adaptar, né, a tua nova realidade, Porque a gente que vive num mundo totalmente diferente, que é o mundo do ouvinte, né? E é difícil explicar, assim, né, o mundo do surdo. A gente aprende com eles muito. Foi uma experiência assim que, nossa, vou levar para o resto da minha vida. Devir humano. Expressão estranha. Normalmente usamos a expressão ser humano. Acontece que não somos humanos desde sempre. Você já se perguntou o que faz com que se chame e se sinta humano? Pois é.
Muitas pessoas têm respostas óbvias para essa pergunta. Afinal, somos filhos de humanos e, portanto, temos sangue humano. Somos criaturas de Deus, portanto, somos humanos porque Deus quis assim. Somos animais da natureza e, portanto, a natureza definiu nosso destino como humano. Mas será que sempre foi assim? Será que o que somos hoje sempre foi da mesma maneira? Parece que não. Vir a ser humano é um processo cultural. Isto é, o homem veio à natureza de uma forma muito diferente daquela que hoje somos. E isso que nos tornamos é resultado do processo cultural, isto é, do processo de intervenção do homem na natureza como um todo e na sua própria natureza. Cultura significa basicamente o cultivo do ser tal como ele é, de modo a que ele possa se tornar diferente. Um dos elementos fundamentais da cultura é a educação. Educar significa cuidar para que possa se tornar outro. O outro não é necessariamente outro humano, mas o outro diferente de nós. Pode ser a própria natureza, as leis que estabelecemos para a convivência, a própria escola, as instituições de forma geral. Quando nos defrontamos com o outro, percebemos nossa diferença e nos identificamos de alguma maneira com ele. Isto é, esse processo de identificação e diferenciação é que nos faz ser o que somos, do ponto de vista individual e, da mesma forma, grupos sociais que se constituem em culturas diferentes. A educação, no sentido mais amplo, é toda e qualquer relação de interação que estabelecemos com o outro, porque sempre aprendemos alguma coisa e nos modificamos nessas relações. Entretanto, a educação, num sentido específico, diz respeito a finalidades das relações que estabelecemos. A escola, por exemplo, é o lugar onde se estabelecem relações com fins determinados para ensinar alguém a ser alguma coisa. No caso da educação brasileira, a ser cidadão e trabalhador. A escola é um espaço de educação do cidadão e do trabalhador. Mas será que é só isso? Não. A escola reúne diferentes culturas, coloca-nos em relação com o outro, com as normas sociais, com as regras de conhecimento, com uma cultura dita produzida pela humanidade e a ser reproduzida para todos os outros. O que acontece aí é que diferentes culturas, ao se encontrar na escola, são, por assim dizer, submetidas a uma cultura única, que tem a ver com a noção de etnocentrismo. Etnocentrismo significa a visão do mundo a partir de uma cultura única. No caso, essa cultura seria a cultura científica. Além disso, a educação se faz de uma forma mais específica dentro das escolas. As escolas, portanto, têm uma função especificamente social na produção de seres humanos como cidadãos e trabalhadores. Essa formação do cidadão e do trabalhador feita na escola também acaba influenciando nas relações que temos com culturas diferentes. A educação escolar não é qualquer educação. Ela tem dois fins específicos: formar o cidadão e formar o trabalhador. Nessa situação de formar o cidadão e formar o trabalhador, a escola educa segundo uma cultura geral produzida pela humanidade, historicamente, e que deve ser reproduzida na escola. Essa educação proposta pela escola faz com que diferentes culturas sejam ignoradas no seu próprio interior, isto é, dificultando a convivência da diversidade cultural. Se você, funcionário, puder perceber as diferenças culturais na escola, as diferenças individuais na escola, e puder perceber-se como outro sujeito na escola, terá melhores condições no seu processo de profissionalização como educador, o que será bastante importante para uma outra educação no Brasil.
algum sentimental, algum fato futuro que ouvi eu mesmo, eu conheço algum deles, eu dois para minha vida. Escola, para mim, é um lugar realmente de transformação, né? Do conhecimento, da aprendizagem. Escola, né? É o lugar onde se aprende. Uma das maneiras de perceber as diferenças na escola é através da linguagem. Linguagem é um conjunto de signos ou símbolos que usamos para representar o mundo, representar os outros, para expressar nossos sentimentos, aquilo que pensamos e aquilo que conhecemos, e também é o conjunto de signos e símbolos que usamos para nos relacionar com os outros através do diálogo e da comunicação. Signos são elementos fundamentais da linguagem, que correspondem ao modo como, então, representamos objetos ou ideias ou sentimentos. Assim, por exemplo, piercings, brincos, maquiagem, óculos, roupas, são formas de representar aquilo que as pessoas são. Observar isso na escola é bastante importante para perceber as diferenças e eventuais razões pelas quais as pessoas se manifestam e se expressam através desses signos. A questão de compreender isso implica em poder estabelecer um tipo de relação dialógica com os outros, isto é, de poder expressar-se ao mesmo tempo em que interpreta o que o outro nos diz pela sua própria expressão. Sendo os signos representações de outras coisas, podemos dizer que tudo pode funcionar como signo para um ser simbólico como é o ser humano. Uma das características fundamentais do ser humano, portanto, é a sua capacidade de simbolizar e de tornar tudo símbolo e linguagem, pois a linguagem é o meio pelo qual o ser humano é capaz de compreender-se e compreender o mundo. O modo de se vestir, o modo de se comportar, o modo de se relacionar com os outros são signos para nós. Podemos compreender os outros interpretando esses signos. Mas qual é a condição para interpretar os signos? Os signos precisam ser interpretados dentro dos próprios códigos que os acolhem e dos modos como são combinados nesses códigos. Códigos, portanto, são regras pelas quais combinamos símbolos e, com isso, construímos significados. Significado são as ideias que formamos a partir do modo como interpretamos os signos. Evidentemente, interpretamos os signos a partir do contexto próprio da nossa cultura. Se o outro se manifesta a partir de outra cultura, eventualmente poderemos ter um conflito de ideias e de significados, que só poderá ser resolvido através do diálogo, isto é, com o uso de uma outra linguagem que aproxime as diferenças. Essa outra linguagem, com a qual nos relacionamos mais costumeiramente, é a língua materna, isto é, a língua é apenas uma das linguagens que podemos utilizar. Existem diferentes linguagens e diferentes signos através dos quais, então, representamos o mundo, expressamos nossos sentimentos, nossas ideias e podemos estabelecer diálogo com os outros. Há as linguagens chamadas verbais, isto é,
aquelas que usamos para escrever e para falar, e as linguagens chamadas não verbais, isto é, aquelas pelas quais nos comunicamos através de desenhos, de cores, de gestos, entre outros elementos. É possível também que possamos fazer traduções de linguagens para linguagens, de signos para signos, de modo que possamos nos expressar e nos comunicar de modo mais fácil. Tendo a escola a finalidade de educar, e sendo a educação um dos elementos fundamentais no processo de constituição do humano, é importante que todas as linguagens possam ser utilizadas para potencializar a aprendizagem, não apenas de conteúdos e ideias, mas, sobretudo, potencializar a aprendizagem do próprio humano como humano. Eu considero meu trabalho manual e intelectual, as duas coisas interligadas, né? Uma não caminha sem a outra, né? As duas coisas estão interligadas, tanto o manual como o intelectual. Considero meu trabalho muito importante, né? Principalmente porque a gente está lidando com uma criança especial, crianças especiais, né? Então eu acho que é mais importante ainda. Não é só o fato de você preparar o alimento para eles, né? O almoço, a merenda, mas assim, que eles fiquem satisfeitos. Assim, a gente fica muito gratificado quando eles vêm falar que tá bom, que tá gostoso, pedem até receita. Porque eles falam que tá gostoso, muito bom. O arroz e o feijão tá delicioso. Aí eles fazem assim, o arroz, o feijão, o macarrão, tá gostoso. Um outro modo pelo qual o humano se constitui como humano, isto é, vem a ser humano, diz respeito ao trabalho. O que é o trabalho? Antigamente se pensava que trabalho era sacrifício, uma forma de punir aqueles que não tinham condições espirituais de se relacionar com o sobrenatural. Na modernidade, trabalho passou a ser entendido como um modo como o ser humano se constitui propriamente como humano, isto é, a atividade pela qual o ser humano transforma a natureza e, ao transformar a natureza, transforma a si próprio. Existem diferentes tipos de trabalho. O trabalho intelectual, trabalho manual. O trabalho manual é aquele que se vale da força física, isto é, nossa capacidade de transformar materialmente o mundo. Enquanto o trabalho intelectual é aquele pelo qual nós usamos a força intelectual, isto é, a capacidade de criar ideias que ajudam também a transformar o mundo material. São as práticas materiais com as quais nos relacionamos que nos constituem como humanos. O trabalho manual ou o trabalho intelectual são conceitos ou categorias pelos quais se estabelece uma divisão social a partir do trabalho. De modo que o trabalho intelectual serve para produzir normas e regras que orientam o trabalho do trabalhador manual, aquele que, portanto, tem uma função menos nobre do ponto de vista dos valores sociais. Tendo a escola a finalidade de educar e sendo a educação um processo fundamental na constituição do humano, no devir humano, é importante saber e perceber que o trabalho também educa e que nós aprendemos a ser o que somos pelo trabalho. Portanto, educador, educadora, funcionário de escola, preste atenção em como o seu trabalho é feito, se você tem toda a consciência sobre aquilo que faz e sobre as razões pelas quais faz, especialmente quando trabalhamos para educar. No início, eu pedia para que eles me escrevessem o que eles queriam da secretaria, né? E eles me passavam por escrito e depois eu comecei o curso de Libras e hoje eu consigo me comunicar melhor com eles e dar um retorno melhor a eles. É que você vai fazendo o curso, né? Você tenta, né, se aperfeiçoar na língua de sinais, né? A gente se comunica, claro que sempre tem o que aprender, porque
porque é muito, a língua de sinais é muito, é imensa, né? Então, cada dia você está aprendendo. Esse contato, né, com o trabalho com o surdo mudou, né, meu olhar, meu pensamento do trabalho com o surdo, né? Então, para mim foi gratificante, né? E é gratificante trabalhar com eles. Então, a visão da gente amplia, né? Cada dia a gente vai aprendendo novas coisas com eles. A terceira prática cultural pela qual o humano se torna humano, e nós nos tornamos o que somos cada um, diz respeito à valoração. Valorar significa atribuir valor, avaliar, apreciar as coisas, as pessoas, as ações das pessoas, as ações sociais, a natureza, a cultura, de modo geral. Entre os diversos valores que utilizamos para apreciar e avaliar pessoas, coisas, objetos e a natureza e a cultura de forma geral, o módulo destaca 3. Valores estéticos, valores éticos e valores políticos, que são fundamentais na educação. Valores estéticos dizem respeito à nossa sensibilidade, à nossa capacidade de sentir a beleza e a feiura, o que é agradável e o que é desagradável a nós. Assim, precisamos avaliar a escola e a educação esteticamente, e o nosso próprio trabalho nesse sentido. Se agrada, se não agrada, se é belo, se é feio, e como podemos fazer para torná-lo mais agradável e mais belo. Por outro lado, os valores éticos dizem respeito à nossa conduta, se agimos bem, se agimos mal, se agimos com justiça ou com injustiça. Da mesma maneira, avaliar o nosso trabalho, avaliar as nossas ações na escola são muito importantes nesse sentido, pois, afinal de contas, fazer o bem, fazer a justiça pode ser algo importante na educação das pessoas mais jovens que nós, e a nossa contribuição deve ser dada nesse sentido. Por fim, os valores políticos dizem respeito às diferentes formas de organização da sociedade, isto é, a como o poder é exercido na sociedade. O poder pode ser exercido de forma vertical, isto é, de cima para baixo, de forma autoritária, sem que as pessoas possam produzi-lo coletivamente. Por outro lado, o poder pode ser exercido de maneira horizontal, isto é, como produto das relações que se estabelecem entre as pessoas. Ora, na escola nos relacionamos com as pessoas ou de maneira vertical ou de maneira horizontal. Avaliar a escola sob esse aspecto e o nosso próprio trabalho, as nossas próprias relações quanto a isso, também é importante para a formação da cidadania, isto é, para que cada um de nós, estudantes das escolas, funcionários, professores, possamos nos reposicionar politicamente na sociedade. Tendo a escola a finalidade de educar, e sendo a educação um elemento fundamental na constituição do humano, é preciso avaliar sempre o trabalho educativo na escola em relação à formação do humano. Afinal, a escola busca formar o cidadão e o trabalhador. Mas formar o cidadão e o trabalhador é o mesmo que formar o humano? Conseguimos conquistar com braço forte. Em teu seio, ó liberdade, desafio nosso peito à própria morte. Ó pátria amada, idolatrada, salve, salve. Brasil, um sonho intenso, raio vívido, de amor e de esperança a terra desce. Na verdade, no início é um pouco diferente para nós, né, ouvintes, que eu nem não sabia me comunicar
com os surdos. E na verdade, quem ganhou com esse processo de mudança, na verdade fui eu, né? Eu fui a maior privilegiada porque eu adquiri uma nova cultura da linguagem em Libras, linguagem brasileira de sinais. Quando eu quero expressar o amor, né? Não somente com o sinal, mas até o próprio movimento corporal também, né? Vai mostrar a intensidade do quanto é meu amor. Então, eu amo muito você. Eu amo você. Bem, pessoal, esse módulo tentou trazer a possibilidade de pensar sobre a complexidade da formação do humano como humano, do devir humano. Isso diz respeito à linguagem, à simbolização que produzimos nas relações com outras pessoas, com outras culturas e com a natureza, diz respeito ao modo como exercemos nosso trabalho, diz respeito ao modo como valorizamos aquilo que fazemos. Portanto, compreender a escola como um lugar de tensão e de conflito entre valores, significados e modos de trabalhar é muito importante. Sendo assim, e considerando a educação no seu sentido mais amplo, todas as pessoas que convivem na escola são educadores, inclusive você, funcionário, que a partir de agora pode tomar outras decisões em relação àquilo que faz como educador e como trabalhador escolar. Um forte abraço a todos e um bom estudo do módulo 3. Tendo assistido este vídeo que nos apresenta os 3 aspectos fundamentais da cultura, o simbólico, o como intervimos no mundo e o valorativo, eu convido vocês agora a fazerem uma busca, seja na biblioteca, na internet, utilizando-se do YouTube, sobre a liturgia católica africana. E assim, vocês poderão assistir lá, utilizando-se neste caso do YouTube, os mais diversos vídeos da liturgia católica africana. Lembrem-se, vocês não estarão julgando aquilo que está lá acontecendo. Vocês irão apenas fazer esse exercício para conhecer mais e melhor esse universo cultural, sociológico e antropológico que leva a esse modo de viver e celebrar liturgicamente o mistério pascal. Reflitam entre vocês. A liturgia é resultado também de um processo cultural? É uma pergunta que nos fica. A liturgia é resultado também de um processo cultural? Outra questão para se refletir. Daria para emitir normas litúrgicas num lugar sendo extensivo a todo mundo? Em outras palavras, é correto emitir normas litúrgicas em Roma sem adaptá-las à realidade de cada local na face da Terra? Ou deveria-se mesmo ser assim, de emitir uma nota, uma norma em Roma para que seja válida de modo engessado em todo o mundo? Procure entender o porquê das danças litúrgicas dentro da liturgia africana. Existe razão de existir essa dança, tendo em vista toda a cultura do povo africano? Pois bem, então agora mãos à obra e vamos trabalhar. São 3 coisas que vocês devem fazer: buscar vídeos sobre liturgia católica africana, assisti-los em grupo, refletir se a liturgia é resultado de um processo cultural e se é possível emitir normas na igreja
para toda a igreja na face da terra. E por fim, diga se existe razão de existir as danças litúrgicas, justificando a sua resposta. Vocês, alunos, poderão em um único grupo trabalhar esses questionamentos e depois escrever um texto de no máximo uma página, dando estas respostas, reflexões, de um modo bastante aberto, em grupo, um único trabalho para que vocês possam demonstrar a compreensão de tudo aquilo que aqui foi visto. Bom trabalho a vocês!